Olá, queridos anônimos, tudo bem? Ontem eu fiz um vídeo e esse vídeo ele deu uma viralizada, vamos dizer assim, né? Porque até a última vez que eu vi tinha dado mais ou menos 1.200 visualizações por aí. E algumas pessoas comentaram, compartilharam, deram like e até se inscreveram no canal. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer essas pessoas que assistiram o vídeo, que compartilharam ele, que comentaram. Em segundo lugar, e principalmente para as pessoas que se inscreveram no canal, eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho sobre o canal. Eu me chamo Adriana Carvalho, moro no Amazonas, sou mãe atípica de um menino de 10 anos, ele é autista não verbal. Inclusive tem um barulhinho assim no fundo, é ele, viu? E a ideia do canal para mim, ela surgiu assim como uma oportunidade de eu poder levar para as pessoas que vivem vidas parecidas com a minha, a forma que eu encontrei de manter uma leveza na minha rotina. Eu não vim para falar sobre, não é uma ideia falar sobre terapia, sobre medicação, sobre alimentação, não. A ideia é falar sobre a pessoa que cuida, sobre como é importante e necessário a gente encontrar mecanismos na nossa rotina, por mais curtos que sejam, uma atividade que você possa fazer, um momento que você tire só para você, porque existe vida depois do laudo, existe vida após um diagnóstico desse. Nós somos pessoas individuais com necessidades individuais e isso não precisa morrer. É claro que daí para frente é sempre uma grande adaptação, mas que a gente deve sim encontrar leveza no nosso dia a dia de alguma forma, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, para sermos melhores até para quem a gente cuida. Então, de repente, se você conhece alguém que vive uma situação parecida, quiser compartilhar o canal, eu vou estar por aqui, não todos os dias, mas semanalmente, postando um vídeo de alguma coisa que eu esteja sentindo, ou alguma coisa que eu fiz interessante, enfim, e quem sabe levar uma mensagem positiva para alguém. Agora, voltando ao vídeo de ontem, onde eu falo sobre a minha forma de enxergar essa situação, e eu disse no vídeo de ontem, e vou repetir aqui, é uma visão leiga, eu não sou uma estudante de política, é apenas a forma como eu encontrei de expressar o incômodo que eu senti com as narrativas que a gente tem acompanhado aí na internet, de que após a entrada dos Estados Unidos na Venezuela, né, e a captura do Nicolás Maduro, o que mais se ouve falar é que houve um atentado à democracia, que os Estados Unidos infringiu direitos internacionais, que ele infringiu a soberania de um país, que ele fez isso em benefício próprio, porque ele está interessado em petróleo, em prata, enfim, nos recursos que existem na Venezuela. Se a gente por um momento se a gente só por um momento tentar pensar fora da caixinha, analisar essa situação como, vamos dizer que eu nem vou mais partir do ponto da democracia, porque eu acho que uma pessoa que minimamente acompanhou a situação todos esses anos sabe que na Venezuela não existia democracia, existia uma ditadura. Se a gente parar para analisar que o que os Estados Unidos fez foi infringir direitos internacionais, ok. Se houver, se ele tiver que ser penalizado por isso, vamos dizer que, né, ele seja. Não estou aqui dizendo que ele não fez, né? Eu estou querendo que um pouquinho as pessoas, pelo menos um pouco, elas pensem de uma forma diferente da narrativa que ela tem escutado. Se a gente parar para pensar em os Estados Unidos fez isso em benefício próprio, porque ele está pensando em extrair o petróleo e os recursos minerais que existem lá, ok. Vamos pegar desse ponto para a gente analisar. O mundo ele é capitalista. As pessoas precisam de dinheiro para comer, para vestir, para estudar. O Estado, é dever do Estado
promover para a sociedade que ele é responsável, que tenha acesso a todas essas coisas. No governo de Nicolás Maduro, todos os serviços eles eram estatizados, ou seja, era o Estado que financiava, era o Estado que executava o serviço. Vamos pegar, por exemplo, o serviço de transporte coletivo. Eu gosto sempre de utilizar esse exemplo porque ele é um grande exemplo de concessão de serviços públicos, que é aonde eu quero chegar. Se a gente analisar o transporte coletivo, ele ser unicamente dever do Estado, o Estado vai comprar o ônibus, ele vai dar manutenção do ônibus, ele vai abastecer o ônibus, ele vai pagar os salários do motorista e do cobrador. E isso tudo ele vai ter que dividir no valor da passagem, ok? Quando você pensa em concessão de serviços, né, públicos ao privado, você entende que você tira do Estado a responsabilidade por determinadas coisas. Continuando no exemplo do transporte coletivo, o governo vai conceder a uma empresa privada a exploração daquele serviço, então o privado vai entrar com a manutenção do ônibus, vai entrar com o abastecimento do ônibus, vai entrar com o salário do motorista e do cobrador. A contrapartida, existe ali também uma contrapartida, né? Do Estado, que seria a aquisição dos ônibus, também ali uma questão de abastecimento, uma redução de impostos, enfim, existe uma contrapartida estatal, mas vocês conseguem perceber que há lucro para todo mundo, né? O Estado ele não deu para o privado aquele serviço, ele concedeu a ele o direito de explorar. Trazendo essa situação para o caso dos Estados Unidos, que supostamente para as pessoas fez isso em um único interesse, no governo de Nicolás Maduro tudo era estatizado e ele jamais ia abrir esse tipo de concessão para uma nação estrangeira ou para uma empresa privada, porque na cabeça dele ele tinha que ser o grande detentor de absolutamente tudo. Mas quando é que isso começa a falir? Quando é que o Estado vai promover o serviço, vai lucrar com o serviço, vai ter que sustentar o serviço? Eu não entendo profundamente de economia, mas eu entendo que isso de alguma forma isso não vai dar certo, ok? Nesse novo governo que vai entrar na Venezuela com o apoio dos Estados Unidos, vamos imaginar que a Venezuela conceda aos Estados Unidos o direito de explorar aquele petróleo e aquele mineral, né? Vai existir um acordo, uma concessão, um documento público onde empresas americanas participarão de um consórcio junto às empresas nacionais da Venezuela e ambas explorarão esse petróleo ou esse minério de forma que todos lucrem. Agora imagina que os Estados Unidos têm anos de exploração de petróleo, tecnologias modernas, conhecimento técnico e científico suficiente para garantir que a Venezuela faça isso da melhor forma possível. E imagina então o tanto de renda e de trabalho que pode ser gerado com essa ação, beneficiando os venezuelanos, a Venezuela de modo geral. Será que não dá para as pessoas imaginarem que tem aí, mesmo que haja um interesse por trás, será que as pessoas não conseguem imaginar que existe um benefício por trás disso para a Venezuela? Vamos pensar só um pouquinho fora da caixinha e pensar o quanto esse país vai poder crescer daqui para frente, né? Uma outra narrativa que as pessoas estão esquecendo na intenção dos Estados Unidos é o combate ao tráfico de drogas. Por que que eu quero falar sobre isso? Porque eu moro no Amazonas. No outro vídeo eu falei sobre quando aconteceu o êxodo, né, venezuelano, que eles começaram a se deslocar para a região norte do país e eles buscaram abrigo aqui, como o Amazonas ele recebeu grande parte desse venezuelano e como foi feito todo aquele trabalho de arrumar uma moradia, de arrumar
trabalho para eles, dar o mínimo de dignidade possível, né? Atenção básica, saúde, educação, enfim. Agora eu quero falar sobre o tráfico de drogas e o porquê essa participação dos Estados Unidos, né, essa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela pode sim ser muito providencial para o Brasil. O Amazonas, todo mundo sabe, não é segredo, não precisa ser um grande estudioso de geografia, que o Amazonas é o maior estado do Brasil e o maior estado, por consequência, da região norte também. Só que as pessoas pensam isso olhando para o mapa e pensam em uma grande área verde, né? Elas não pensam que esse tamanho todo ele é dividido por rios, inúmeros rios, distâncias que são calculadas em dias de viagens de barco, por exemplo, né? Eu moro em Manaus, mas minha família é de um município chamado Irunepé. De barco é mais ou menos um mês de viagem. Você imagina o que é um mês viajando de barco pelos rios do Amazonas para poder chegar em Manaus ou Manaus-Irunepé. Entende? Como é essa dimensão geográfica da região norte? O Brasil também, na região norte, né, no Amazonas, a gente tem a tríplice fronteira, Brasil, Peru, Colômbia, né? Agora vamos analisar que Colômbia é um dos grandes cartéis, ou talvez o maior cartel de drogas do mundo. Imagina que a Venezuela, que também tem um grande, né, um grande ali mercado um grande tráfico de drogas, né, também faz fronteira com o Amazonas. Não por acaso o Amazonas se tornou hoje a principal fonte, principal rota de escoamento da droga no Brasil. Agora, imagina que vocês conhecem o Amazonas, as pessoas de fora, apenas como a terra do boi, do polo industrial de Manaus, e se eu for um pouquinho mais longe, vamos pensar que aqui tem onça, cobra e os botos em Noveirão. É o que as pessoas sabem sobre o Amazonas. Elas não sabem sobre a dimensão que é isso para o poder público tomar conta, para o poder público defender fronteiras. Existem verdadeiras operações com bases, né, até chamadas de bases arpão, né, que são operações que envolvem a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Nacional, o Exército Brasileiro, para cobrir enormes dimensões geográficas. Será que é possível? Não é possível. Faz algumas semanas, o nosso secretário de Segurança Pública fez um grande desabafo numa coletiva, quando foi apreendido toneladas e toneladas de drogas que eu tenho certeza que não chegou até o resto do país como uma grande mídia. E na contramão dessa apreensão, sabe, assim, heróica, o governo federal tem reduzido cada vez mais as diárias que esses profissionais recebem. Por que essas diárias são importantes? Imagina que aquele profissional da segurança pública, ele sai da casa dele e ele vai para a fronteira do Brasil, passar lá um tempo, não sei quanto tempo, provavelmente mais até do que 30 dias, né, por aí, botando a vida dele em risco 24 horas por dia, participando de operações nos rios. Mas imagina que antes dele chegar lá, quando o tráfico de drogas ele entra pelo Amazonas, ele vai se deparar com comunidades ribeirinhas que basicamente a economia é de subsistência, ou seja, ele planta o que come, ele caça o que come, muitas vezes troca uma coisa ou outra, produz ali um pouco a mais para trocar por outra coisa ou vender em alguma outra comunidade melhor, mas são várias e várias comunidades, eu vou dizer assim, micro-interior do interior, né? E aí o traficante chega lá, vê uma comunidade carente, ele chega com dinheiro, chega com recurso, sabe-se lá com o que mais, com internet, vamos supor, é só uma ideia.
E muitas vezes por ameaça ou até mesmo pela simples necessidade, aquela comunidade passa a trabalhar para aquele traficante ou para aquela organização criminosa. Quando as operações chegam, muitas vezes a denúncia é falsa, os policiais são recebidos pelos traficantes, são mortos, nem sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, mas é o que pode acontecer com eles, né? Perdem suas vidas no seu trabalho. Imagina o quanto esse trabalho ele carece de tecnologia, carece de pessoas, carece de recursos financeiros e ainda assim a segurança nacional, o exército brasileiro, a polícia militar e a polícia federal tem feito esse trabalho arduamente para manter minimamente as nossas fronteiras seguras. Agora vamos só analisar que os Estados Unidos, que para a maioria das pessoas está pensando só em si, consiga chegar até essas fronteiras e fazer através da Venezuela um trabalho de combate ao tráfico de drogas, depois chega até a Colômbia, combate o tráfico de drogas. Como vai ser, como tantos outros estados do Brasil, da região, não só da região norte, eu digo do Brasil, se beneficiarão com isso? Quantas vidas serão poupadas, né? Então, sim, se a gente pensar fora da caixinha, a gente consegue sim imaginar que essa presença dos Estados Unidos na Venezuela é muito benéfica para o mundo, para o Brasil, para a Venezuela, para a Colômbia, para as pessoas de bem que moram nesses lugares, né? Mas é claro que a grande narrativa do mundo ela é dita por duas grandes nações, né, a China e a Rússia, que estão veementemente pedindo a punição do presidente Donald Trump por essa ação que ele tomou. Agora vamos analisar um pouquinho mais fora da caixinha, né? Eu sempre dizendo como uma pessoa leiga, a China, ela não é uma democracia. É um país que tem um único partido político, não tem oposição e os seus civis são vigiados constantemente pelo governo. A Rússia é uma grande potência militar, que é uma democracia, mas governada a punhos de ferro, que está há mais de 3 anos destruindo a Ucrânia porque quer terras que são da Ucrânia, com a narrativa de que um dia essas terras foram russas, ok? Ninguém nunca fez nada contra esses países, que eles estão todos os dias fazendo alguma coisa contra algum atentado, digamos assim, aos direitos humanos da sua população. Por que querem fazer contra os Estados Unidos? Por que eles estão cobrando isso contra o presidente Donald Trump? Será que as pessoas não conseguem imaginar? O que a Rússia e a China, entre outros países, estão fazendo? Criando um grande bloco econômico para criar uma grande moeda, uma moeda única, com a intenção de que ela seja mais forte do que o dólar, disseminada pelo mundo inteiro, para que elas se tornem um conglomerado econômico forte. E quiçá, né, hipoteticamente falando, se tornem as maiores potências do mundo, maiores do que os Estados Unidos, que para eles é um empecilho para que eles consigam a tão sonhada hegemonia, né, financeira e política do mundo. Agora, imagina como seria para o mundo que tanto a moeda, a economia e até questões de segurança internacional fossem administrada por países que não têm democracia, países como esses. Será que as pessoas não conseguem imaginar que não é pela Venezuela que esses países estão lutando? É pela tentativa de tirar os Estados Unidos do poder para que eles possam assumir o poder. Então a minha ideia aqui é única e exclusivamente explicar por que eu estava tão incomodada, sabe? E assim, e saber que provavelmente esse vídeo ele não vai viralizar como viraliza a fala das pessoas que estão dizendo que os Estados Unidos está atuando somente em benefício próprio.
que não tem nenhum proveito do que ele fez, que a democracia foi atacada, que o Brasil será o próximo, sabe, gente? Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, vamos tentar analisar de todos os ângulos possíveis quando uma situação como essa acontecer. Então, esse é o meu grande desejo. Eu espero ter explicado um pouco mais aprofundadamente. E é isso. Até a próxima e tchau, queridos anônimos.